Olá, iniciando mais uma gravação. Hoje, excepcionalmente, não estamos numa live, está sendo gravado aqui, porque no momento da live eu não poderei estar com vocês, mas vou deixar essa mensagem gravada, que vai ser transmitida no horário habitual, ok? Quero agradecer a todos que estão participando aqui com a gente, não só das lives, das gravações. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Logo aí embaixo tem um botãozinho inscreva-se. Inscreve-se aí no canal, você vai nos ajudar para que essa mensagem chegue a mais pessoas sejam alcançadas pelas nossas palavras, pela palavra do Senhor, e que isso seja uma bênção para todos, ok? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração e também com suas orações. Nós devemos orar. Todos sabem que este ano foi um ano atípico, um ano diferente, um ano com muitas lutas, com problemas que ainda estamos enfrentando, mas graças a Deus estão chegando as vacinas, porque não é uma só, né? Várias vacinas no tempo recorde, e que elas cheguem logo, que tragam tranquilidade novamente, que as famílias possam ter aproveitado esse tempo para meditar, para pensar nas questões da vida em comum, da vida com Deus, principalmente da nossa vida espiritual. Essa é muito importante e muitas pessoas, nesse momento de crise, de tantas coisas ruins que aconteceram, ficaram firmadas por causa da sua fé. Quero lembrar também que devemos continuar orando pelo irmão José de Lourdes. Como todos sabem, ele sofreu um AVC, está no hospital ainda, uma situação muito delicada. Então aproveite o tempo para orar ao Senhor, colocando a vida dele e a vida da família nas mãos do Senhor. Também peço pela irmã Gilda, que Deus esteja dando-lhe saúde. Irmã Gilda é lá de Osasco, que o Senhor esteja com a vida dela, dando-lhe força, saúde, e que ela saia também desse momento difícil que está atravessando, ok? Então esses são motivos de oração assim, que precisamos clamar por essas vidas tão importantes. Mas também vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela paz, tanta turbulência nos últimos dias, e a mídia gosta de jogar turbulência, mas eu quero dizer para você o seguinte: tenha paz, coloque-se diante do Senhor, o Senhor vai cuidar dos seus caminhos, o Senhor vai lhe dar paz, o Senhor vai lhe mostrar qual a melhor direção, qual o melhor caminho, o que fazer, como fazer. Ele sempre tem a resposta certa. Por isso, não tente dar um jeitinho. Coloque-se nas mãos do Senhor, deixe o Senhor fazer, deixe o Senhor falar, porque Ele sempre faz o melhor. Então eu começo essa gravação orando. Quero orar com você, pedir que você se junte comigo aí em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê a tua paz, perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Se estamos aqui agora, participando desse momento, é porque o Senhor nos permitiu, o Senhor nos deu graça, e nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, nos alente, nos dê forças para continuarmos. Especialmente quero te pedir pela vida do irmão José de Lourdes e pela Gilda. Tu sabes a situação desses dois queridos irmãos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os cubra com a tua mão poderosa, Pai. Realiza milagres, Pai, e que tudo seja para a glória de Jesus. Em nome de Jesus também rogamos pelo Brasil, pela turbulência social que estamos vivendo,
pelo descontentamento, que possamos levar o contentamento, levar a palavra. Só a palavra do Senhor pode mudar essa situação. Que sejamos servos confiantes, que não ficam olhando para o mundo, para as condições do mundo, mas olham para o que o Senhor pode fazer. E o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos. Por isso, Senhor, nesta oração, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus. E sem o Senhor não podemos fazer nada. Foi por tua graça que estamos aqui, é por tua graça que estamos aqui, te louvando, te adorando, buscando a tua santa presença. Mais uma vez, Senhor, te rogamos, derrama a tua graça sobre o Brasil, sobre nós, e nos ajude a entender os teus conselhos, a tua palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Vamos continuando aqui. E você sabe que a gente está proverbiando, ou seja, nós estamos lendo os provérbios e a partir do capítulo 10, nós já vimos uma mudança no livro de provérbios. Ele estava falando em provérbios maiores, contando histórias, e agora cada versículo é um provérbio, é um conselho. Então ele não tem um tema específico para cada capítulo, mas cada versículo abre um leque, às vezes ele se repete muitas vezes, e a repetição não é uma coisa ruim. As pessoas que sabem, que mexem com o ensino, sabem que uma boa didática é a repetição, para a gente memorizar. Por isso a Bíblia também nos aconselha a inculcar na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, ou seja, a repetir, colocar várias vezes, até que eles entendam e que isso fique gravado no coração deles. Então vamos inculcar a palavra de Deus nas nossas mentes com vários conselhos repetidos. Hoje eu quero pensar em alguns conselhos muito bons para a vida, porque Provérbios, apesar de ser um livro bem antigo, ele tem coisas muito atuais, que servem para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos, que nos ajudam nos nossos negócios, que nos ajudam a traçar planos, projetos, que nos ajudam até na nossa vida financeira, como organizá-la, como buscar caminhos. E tenho aprendido muito com os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o sábio. E é esse sábio que vai nos dar mais alguns ensinamentos, e eu espero que ele lhe ajude nesse dia. Vamos lá, Provérbios capítulo de número 11, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, nós vamos ler alguns provérbios e vamos comentá-los. Esses provérbios que vou ler hoje vão nos ajudar muito em nossa vida se a gente cumpri-los. Diz assim no capítulo 11, no verso 1: A balança desonesta é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos corretos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. No dia da ira, as riquezas não servem para nada, mas a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita-lhes o caminho, mas o ímpio cai na sua impiedade. A justiça dos corretos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados em sua própria cobiça. Quando o ímpio morre, sua esperança perece, e a expectativa de sua força se destrói. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em seu lugar. Então aqui, 8 versículos da palavra de Deus, do capítulo 11 de Provérbios. E quanta sabedoria, gente! Só de ler aqui, desculpa, você percebeu quantas lições preciosas para mim, para você, para como agirmos em relação ao outro, nos nossos negócios,
Quanta sabedoria! E a primeira palavra que ele diz aqui é assim: a balança desonesta é abominação para o Senhor. Veja só a importância de fazermos aquilo que agrada a Deus em toda circunstância. Ele diz assim: mas o peso do justo é o seu prazer. Então, até nos nossos negócios, nós podemos desagradar ao Senhor. Quando somos injustos, quando a balança é desonesta. Antigamente, havia aquelas balanças antigas que colocava-se um peso de um lado e o produto do outro. Então você sabia o peso do produto pelo pezinho que a pessoa colocava do lado de cá. Só que a gente ouvia falar que tinha gente que colocava um peso, que ele dizia que era 1 quilo, mas ele tinha 1,1 kg. Né? Então ele ganhava um pouco a mais enganando as pessoas. Que coisa terrível, né? Que maneira injusta de ser. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive num país, o país do jeitinho, o país da malandragem, o país de, se eu levar vantagem, tá tudo bem, né? O jogador de futebol que fez uma propaganda há muitos anos atrás sobre cigarro, ele dizia assim, que aquele cigarro, ele tinha filtro, então você iria ingerir menos nicotina. E ele dizia alegremente que fumava aquele cigarro porque o importante era levar vantagem. Então, para muita gente, o importante não é ser justo, o importante não é fazer os negócios do jeito certo, o importante é levar vantagem. Mas aquele que tem ao Senhor no seu coração, ele não fica com essa malandragem, com esse jeito de querer levar vantagem sobre o outro. Pelo contrário, ele faz a coisa certa. Se ele é um vendedor, ele faz a coisa certa. Ele não precisa enganar colocando um peso maior do seu lado. Ele pode fazer simplesmente o que é correto, o que é honesto. Isso agrada ao Senhor. Porque quando estamos fazendo qualquer negócio, nós estamos fazendo para os outros. Isso é uma boa técnica, principalmente para quem vende. O vendedor, o bom vendedor, não é aquele que quer vender um produto, mas é aquele que quer agradar o cliente. Aquele que serve ao cliente com o produto que a pessoa precisa. Por exemplo, uma pessoa trabalha numa loja de roupas e ela é uma vendedora, um vendedor, e ela quer vender seus produtos, é claro, ela precisa vender, ela precisa sobreviver e faz parte da vida e tudo bem. Aí a pessoa veste uma roupa e aquela roupa não fica bem, a pessoa está vendo que aquela roupa está apertada, que aquela roupa não caiu bem no corpo da pessoa, que não tem nada a ver com a pessoa, e a pessoa sai do vestiário e mostra para a vendedora e pergunta assim, como é que ficou? Aí a vendedora ou o vendedor fala assim, você ficou linda, você ficou maravilhosa. Quer dizer, ela está preocupada com o lucro, não com a pessoa. Ela poderia dizer assim, olha, por favor, antes de eu falar sobre essa roupa, experimenta essa. Aí ela pega uma roupa com o número adequado, ela pega uma roupa que tem as características da pessoa e coloca na pessoa. A pessoa vai se sentir bem. Uma vez numa loja eu estava assim, coloquei uma roupa, mas não me senti bem. Aí a vendedora falou, peraí. Ela foi lá e pegou um paletó, ela pegou uma calça e tal. Coloquei, mas ficou perfeito. Ficou perfeito, por quê? Ela não queria só me vender aquela outra roupa que não ficou bem. Ela queria que eu me sentisse bem. Faça o que é certo, o que é justo nos seus negócios. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa tirar vantagem de ninguém. Na verdade, você precisa dar vantagem ao outro. Por isso, agrade ao Senhor até nos seus negócios. Agora o verso de número 2, vamos lá. É tanta sabedoria aqui de Salomão, que se a gente for comentar na vida, aqui tem tanta coisa que acontece, mas você aí na sua casa também pode fazer essa prática de pensar em situações
que você pode colocar em prática o que você está aprendendo, o que você está lendo aqui em Provérbios. No verso de número 2 ele diz assim: quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra. A arrogância precede a ruína. Pessoas arrogantes não entenderam nada da vida. Pessoas arrogantes são pessoas que se exaltam, né? Que pensam que elas são o centro do universo, que todas as atenções devem ser dadas a ela, e ela sempre é o melhor, ela tem sempre a melhor opinião, ela tem mais do que todos. Pobre da pessoa que se acha melhor do que os outros. Todos somos pó, todos voltaremos ao pó, somos iguais, não temos diferenças. Em nosso ser, temos diferenças culturais, temos diferenças econômicas, temos algumas diferenças daqui e dali, de gosto, mas na nossa essência nós somos absolutamente iguais. Então não tem porquê eu me achar melhor do que o próximo, você se achar melhor do que o próximo. Não tem porquê. Eu conheço pessoas muito arrogantes, muito arrogantes. Todo homem pecador é arrogante, a gente sabe disso. Mas há homens e mulheres que estão sendo consertados por Deus, estão sendo lapidados pelo Senhor. Mas tem gente que é de uma arrogância. E eu vejo nessas pessoas tanta infelicidade, tanta tristeza, porque não conseguem entender que aquele seu estado de arrogância, quando vai ao supermercado, ofende os caixas, as pessoas que estão trabalhando, quando vai ao banco, vai com reclamação, e o pobre do atendente lá tem que levar toda a sua arrogância. Eu já vi gente humilhar pessoas só porque tem um pouquinho mais de dinheiro, porque tem um carrinho melhor, né? O outro tem uma bicicleta, o outro tem um fusquinha, já se acha o máximo, arrogante. E como tem gente assim, que gosta de falar assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou melhor que você, eu sei mais que você. Que tristeza. Essa gente está fadada à ruína. Pode ter um pouquinho de poder agora, porque tem um cargo político, porque passou num concurso, porque está bem empregado, mas tudo isso vai acabar. E vai acabar de uma maneira muito triste. Mas a sabedoria está com os humildes. Ou seja, aquele que é arrogante, ele é tolo. Ele não sabe de nada, mas o humilde é sábio. Ter uma atitude de humildade é muito importante, mas sem Jesus, eu vou dizer para você, é complicado. É muito difícil manter-se humilde longe de Jesus. Como precisamos de Jesus? Porque se o humilde é sábio e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, nós precisamos de Deus para sermos humildes. Quando eu vejo uma pessoa humilde, eu vejo Deus. Eu vejo Deus na vida dela. Quando eu vejo uma pessoa arrogante, a última pessoa que eu vejo é Deus. Então, uma das nossas marcas de cristãos deveria ser a humildade. Humildade não significa andar de cabeça baixa, não significa andar aí em pobreza. Tem gente que confunde, acha que ser pobre, ser humilde não tem nada a ver. Há muito pobre arrogante. Eu já vi. Tem um pouquinho mais do que o outro pobre e já está se achando o rei, né? Está se achando o máximo. A humildade é característica de gente que gosta de servir, de gente que se coloca no lugar do outro.
Já o arrogante não. Ele não quer servir, ele quer ser servido, ele quer ser ovacionado. Lembre-se, você que ama Jesus, nós só devemos exaltar a Jesus, louvar a Jesus, mas precisamos respeitar o próximo. Ele é igualzinho, ele é semelhante a gente. Lá no verso de número 13 ele diz assim: a integridade dos corretos guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Mais uma vez aqui, ele dá uma ênfase ao que é correto. Há uma frase nos Estados Unidos que eles gostam de repetir muito: faça a coisa certa. Faça o que é direito. É isso que o Senhor quer da gente, que a gente faça exatamente aquilo que Ele quer e abandone as obras do mal, abandone as obras do pecado. O Senhor não quer que a gente peque, o Senhor não quer que a gente ande em passos de destruição, de desilusão, de angústia. Pelo contrário, Ele quer caminhos de paz, Ele quer caminhos de bem-aventuranças para a nossa vida. Mas para isso nós temos que aprender sobre o que é certo, andar inteiro, andar em integridade. Se você está fazendo alguma coisa que você sabe que não é direito, abandone isso, mude isso, vá se afastando disso, vá deixando isso para trás. Que ele seja um ponto lá atrás na sua história, mas faça o que é direito. Eu sei que às vezes fazer o que é direito tem um preço alto, mas é melhor fazer isso do que ser destruído. Porque ele diz aqui: mas a perversidade dos desleais os destrói. Pessoa que não é direita, que não é leal, será destruída. Ande nos caminhos direitos. Faça o que é certo. Verso de número 4. No dia da ira, as riquezas não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Olha só, no dia da ira, as riquezas não servem para nada. Depois que você morrer, para que serve tanta riqueza? Tanto dinheiro? Para nada. Ah, pastor, mas você está pregando contra a riqueza? Quem escreveu isso aqui foi Salomão, o homem mais rico da terra. Até hoje, pastor, não teve alguém tão rico quanto Salomão. Não teve mesmo. E o senhor está dizendo que o dinheiro, as riquezas não servem para nada? É claro que ele está dizendo aqui que a riqueza não deve ser o centro da nossa vida. A gente não deve morrer por causa da riqueza. Se ela vier em nossa vida, tudo bem, vamos usá-la da melhor maneira. Vamos usá-la para ajudar o próximo. Vamos ajudá-la para servir a Deus com as nossas riquezas, com aquilo que vier às nossas mãos. Mas ele quer dizer o seguinte, que tem gente que confia demais no dinheiro. Se não tem dinheiro, está triste. Se não tem o que quer, a vida não vale a pena. Existe uma grande diferença entre você ter algumas metas na vida, que é muito bom, de querer alcançar, de querer progredir. Tudo bem, isso é prosperidade. E pessoas prósperas são ricas porque elas são contentes com o que têm. Entendeu a diferença? Às vezes a pessoa pode ter muitas coisas e não ser próspera, porque ela nunca está contente, ela nunca é satisfeita, nunca agradece ao Senhor pelo que tem, ela só quer ter por ter. Só quer ter porque às vezes é arrogante, como já lemos aqui, e quer mostrar para o outro que ele tem mais. Ele quer ter um carro melhor do que o vizinho, ele quer ter uma casa melhor do que o cunhado, ele quer ter alguns benefícios para mostrar que ele é melhor. Mas isso não é nada. No dia da ira, no dia do julgamento, o dinheiro não vai servir para nada. Deus não vai olhar o seu dinheiro. Olha, você que é rico vem para o céu, você que é pobre não vem para o céu. Ele não vai fazer isso. A palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel e ela nos garante
que podemos andar em integridade de vida, mesmo não tendo a fortuna que Salomão teve. Se tivermos, vamos tê-la como um instrumento de honra ao Senhor. Por isso devemos andar em justiça. Ele diz assim, a justiça, mas a justiça o livra da morte. A justiça livra da morte, o dinheiro não. Aquele que é justo é aquele que procurou a justiça do Senhor. Ele diz ainda no verso 5, a justiça dos perfeitos endireita-lhes o caminho, mas o ímpio cai por sua impiedade. Olha só, tanta gente querendo endireitar o caminho e não consegue, porque ele não anda em justiça. Então, primeiro, você tem que andar em justiça. A Bíblia diz isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus não é só ir à igreja, é também. Mas é ir à igreja e praticar a justiça. Praticar aquilo que Deus quer que a gente faça. Não o que a gente quer, mas o que Ele quer. Quem é justo é salvo. Quem é justo é aquele que foi justificado por Jesus, porque em nós não há justiça própria. Precisamos da justiça do Senhor. Mas uma vez que a recebemos, os nossos caminhos são endireitados por ela. São caminhos que o Senhor tem para mim e para você. A justiça dos corretos os livra, mas os traiçoeiros serão apanhados na sua própria cobiça. Então, você vê aí político que está sendo pego toda hora por causa da sua cobiça. Ele aparecia lá na televisão, falava que era bonzinho, que ele era pobre e que ele veio para ajudar o Brasil, para tirar o brasileiro da pobreza. E o brasileiro está mais pobre e ele mais rico. E o que é pior, né? Muita gente ainda acha que essas pessoas estão certas, mas eles serão apanhados, estão sendo apanhados por sua própria cobiça. Homens cobiçosos, maldosos, injustos, homens que não mereciam o nosso voto. Infelizmente, muitos deles às vezes dominam a nação. Ainda ele diz sobre a justiça, o justo é libertado da angústia, mas o ímpio recebe o seu lugar. Nós precisamos andar em justiça, libertos. Fazendo a coisa certa, nós não precisamos estar com medo da polícia, com medo da justiça.